todo esse sistema de evolução darwiniano, os ETs contestam tudo isso, jogam tudo para o chão, não é nada disso. O que produz o fenômeno da mutação e da evolução das espécies é a centelha, não as condições externas. As condições externas são parâmetros de aferição do processo, mas quem tem a fórmula de manifestação da criatura é o ser propriamente dito. Portanto, dentro da nossa centelha, da nossa mônada, que os ETs representam pela letra H, ali está a nossa formulação. Eles dizem, vamos supor uma situação extrema, só para já fundir a cabeça de vocês. Vamos supor que um grupo de almas humanas, portanto carregando a sua própria centelha, chegue num planeta que não tem nada a não ser animais e plantas. Vocês não podem contar com raças de humanos de outras procedências para encarnar ali pela primeira vez. Imagine, portanto, um planeta deserto. O que vocês poderiam fazer para, num período relativamente curto, fazer um corpo adaptado às condições de existenciar naquele sistema? Sabe o que os nossos amigos, nós humanos, somos capazes de fazer? Gente, acredite, é muito difícil acreditar um negócio desse. Nós podemos, por exemplo, partir de répteis e começar a encaixá-los, frequentar a um grupo de répteis. Vamos produzindo entre os répteis mutantes. Começam a aparecer répteis maiores, répteis diferenciados, todos animais, mas mutantes. Quer dizer, por influência da mônada humana, que se agrega a uma alma-grupo, começa a haver diferenciações. Um dia pinta um réptil andando em pé, ainda é réptil. Um dia o rabo dele começa a encurtar, o sujeito começa a ficar comprido, começa a aparecer uma morfologia humana característica, até que esse ser animal se presta aos primeiros experimentos de reencarne da alma humana. Pouco tempo, mas sim. O espírito humano tem a capacidade de produzir mutações a partir de praticamente qualquer espécie, até levar essa criatura à condição energética para ser apropriada por um ser humano. Portanto, você não pode dizer, o humano em tal planeta veio dos répteis por mutação. Não, a criatura humana é a criatura humana. Ela só assume o corpo derivado dos répteis graças à sequência acelerada de mutações promovida pela proximidade de centelhas humanas, atuando objetivamente nesse sentido para constituir um corpo local adequado. Deu para fundir? Não, né, gente? Pois eles fazem isso. E olha, só antes de responder a sua questão, a coisa é tão interessante que alguns povos do espaço que tiveram que passar por essas experiências procuram manter em suas aparências físicas os traços dos animais que foram utilizados no processo como homenagem a eles. Aí você encontra seres com aspecto, guardando aspecto de ave, seres guardando aspecto de répteis e até de peixes. Bom, gente, então tenham na memória essa situação aqui, né? Esse período aqui foi um período muito longo e aqui, num determinado momento, entraram no esquema dois grupos que são importantes para a gente. Um grupo de seres chamados Ililus, não é Ililus, é Eleris, e outros chamados Camara Aeons, ou Camareons, também é outra variante, senhores dos tempos. Esses aqui são chamados deuses invasores, isto é, seres do espaço que chegaram e encontraram a humanidade devastada, humanos num estado de bestialidade, convivendo com primatas, confundindo-se com eles, e num atraso relativo total, com uma série de impropriedades genético-biológicas. Portanto, o acidente determinou uma derrocada profunda na experiência que vinha acontecendo. Esses camaleões entraram no sistema, vendo o mundo abandonado, eles iniciam um programa à moda deles para criar uma civilização da maneira como eles acham que tem que ser. São seres que fazem ordenamentos imperiais e formam grande rede de planetas que foram originalmente entram em processo de deterioração. Eles entram lá e salvam,
né? Isto é, eles montam um esquema, dominam aquela estrutura e adaptam aos interesses do império deles. Não são seres maus, até porque os ETs não trabalham com esse conceito. São seres civilizadores que não têm um compromisso com o programa original. O estranho, que todo mundo acha isso estranho, é que depois do acidente, os nossos, entre aspas, deuses, quer dizer, a turma que era responsável pelo Bhakti diário, ausentou-se do sistema. Realmente nós ficamos sozinhos. Durante muito tempo ficamos literalmente abandonados. Foi necessário, um dia a gente pode discutir isso, é uma coisa complicada para entender assim de repente. E nesse tempo chegaram esses. Mas chegaram esses aqui também. Esses Elleres não são civilizadores, eles apenas ajudam os seres que estão em processo de deterioração a se organizarem melhor, eventualmente a encontrarem dentro da própria experiência dele recursos para sair daquela situação. Eles não interferem, né? Não interferem. Os Elleres foram inclusive saudados quando os grupos voltam e de São Mab reassume a proposta. Eles foram considerados assim uma espécie de verdadeiros anjos da guarda da humanidade. São seres maravilhosos e suas naves normalmente são esféricas. Atuam de uma maneira incrível fora do corpo físico deles, eles têm um corpo físico que quase não usam, e são muito lindas as criaturas, são muito lindas. Se pintam aqui na sala, a câmera, além de parar, vocês se ajoelham e rezam, porque realmente é uma criatura muito linda. São suavíssimos, longos de cabelo, lisos, loiros, parece realmente uma coisa vinda assim das altas esferas, né? Muito bonitos, muito bonito. Tem gestos simples e o que é mais interessante, eles descem dos discos voadores deles com umas túnicas meio luminescentes descalças. Muito incrível, né? Porque assim, não sabemos. Porque tem outros que descem cheio de bota, equipamento, antena, escambau de coisa. Por que essas diferenças, né? Mas é assim mesmo. Bom, os Elleres foram que separaram a tribo dos animais das tribos dos humanos, né? Para os homens se reconhecerem, falar, olha, tá certo, o seu vizinho é igualzinho a você, porque estava todo mundo tipo gorila, né? É igualzinho, mas você é humano, né? Quer dizer, o sujeito realmente completamente por fora, porque ele foi para um nível de vibração tão densa, tão baixa. Os ETs falam que nessa época os corpos humanos disponíveis se deterioraram tanto do ponto de vista genético, que saíam da faixa vibratória humana, aí eram tomados de assalto pelas almas grupo dos animais. Então existem símios na Terra que decorrem de humanos. Ao contrário, não é verdadeiro, né? Vê que coisa maluca, os nossos cientistas atrás do elo perdido, daqui a pouco descobrem um macaco que deriva do homem, aí vai fundir a cuca de todo mundo, né? Mas realmente isso aconteceu na história da humanidade. Bom, então, voltando à vaca fria, nós vamos trabalhar um tema que está muito antes disso aqui. Tem mais, eu vou passar do ponto zero, eu vou mais para trás ali, né? Nós vamos ver que há um ponto 00 muito remoto, um ponto que nós podemos chamar de alfa ômega, aonde na verdade o nosso universo começou, né? O nosso universo, dos muitos que existem, isso aí é uma complicação, né? Chama-se Maramayam. Maramayam. Então esse universo teve um começo e um dia ele começou a ter dentro dele, a gerar criaturas humanas que um dia também se tornaram físicas. É esse tipo de coisa que nós vamos mostrar para vocês, até que um dia num planeta determinado, né, nós começamos a ser indivíduos. Aliás, está aqui, desculpe, o ponto zero nosso está aqui, né? Indivíduos. Aqui o fenômeno da individualização. E logo em seguida da polarização sexual. Aí começam homens, mulheres. É o dia da alma gêmea. Esse é o dia chamado dia de Ama. Ama, o dia de Ama é o dia da separação, né? O dia da separação é quando os nossos respectivos companheiros cósmicos se separam, deixam de viver num só corpo como hermafrodita e se separam.
A partir daí, ficamos desesperados atrás do outro. Né? É bem essa, é a maneira de gerar a energia necessária para o processo evolutivo. A natureza faz sempre assim. Ela separa para polarizar. Ela torna excêntrico os sistemas, quer dizer, fora de eixo, para que aquilo vibre. Inicia, portanto, o fenômeno da busca. Por isso, alguns pensadores, inclusive cientistas, um prêmio Nobel, um dos primeiros prêmios Nobel do mundo, ele falou: olha, em resumo, uma civilização é um homem atrás de uma mulher atrás do homem. O que ele queria dizer com isso? Que no fundo o que move a humanidade, toda a sua loucura, seja os aspectos positivos ou negativos, é o amor entre um homem e uma mulher, e vice-versa. Essa procura que nos faz lutar pelas coisas nas quais acreditamos, lutar pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, a realizar coisas materiais, a brigar por água, território, por caça, por tudo, enfim, né? Quem pega a primeira maçã, quem pega primeiro o chuchu, não muda muito a situação. O fato é que nós caminhamos graças a essa procura. Parece que está no fundo mesmo da história da humanidade. A grande motivação é o resgate dessa complementaridade perdida em algum momento do nosso processo. Então, o dia de Ama é o dia da individualização, o dia da polarização sexual, quando passam a existir realmente separados homem e mulher. A mesma centelha, portanto, o mesmo eu. A vibração positiva vai seguir um caminho. A vibração negativa vai seguir outro caminho. Muito lá adiante, elas vão novamente se encontrar para viverem a fase humana do chamado androgenia, os andrógenos, tem os nomes, nós vamos ver depois para vocês, e que ainda nos mantém prisioneiros do universo físico durante um bom tempo, e depois deixamos definitivamente o universo físico. Nós vamos contar essa história agora, começando a partir desse momento. Nós teremos que começar a nossa história entendendo muito sumariamente um conceito extraterrestre relativo à divindade. Eu vou fazer aqui um círculo qualquer, apenas com a definição de campo. Vou fazer um círculo, vou fazer uma paredezinha. Uma paredezinha. E vou dizer para vocês que tudo que está aqui dentro foi criado. Vamos usar com E, porque é a nomenclatura, na verdade, correta. Criado. Então, tudo que existe aqui são criaturas. Em homenagem ao gauchão, super gaúcho Humberto Holden, que ele encrencava quando as pessoas escreviam criado com I, porque quem cria boi, essas coisas todas, né? Então, a criatura, tudo que existe aqui dentro, independentemente de a gente saiba o que não seja, etc., enfim, antes, durante, depois, enfim, são criaturas. Tudo que tem aqui dentro é relativo. Aqui fora é absoluto. Tudo que está aqui dentro é passível de ser conhecido. Portanto, é cognoscível. Tudo que está aqui fora não é passível de ser conhecido. Isto é, aqui é incognoscível. Aqui, de alguma forma, se isso daqui é infinito, aqui é incomensurável, isto é, não é passível de ser medido. Ou, se você quiser, aqui pode ser infinito e aqui finito. Vocês podem dizer também que tudo aqui dentro pode ser nominado, isto é, podem ter qualidade, ser adjetivado. Aqui, não, tudo é inominável ou inominado. Por exemplo, não cabe dizer que o que está aqui fora é belo, é bom, é mau, não interessa. Aqui não, aqui vocês podem adjetivar do jeito que vocês quiserem, grande, pequeno, né? Então, se aqui flui tempo, aqui não flui. Aqui não há fruição espaço-temporal. Não cabe nominar nada. Né? Isso que está fora, nós vamos chamar de Criador. Alguns gostam de chamar de Deus. Mas todas as tradições esotéricas, pelo menos, não confundem Deus com o Criador. Né? São as religiões que fizeram essa confusão. Elas juntam tudo. Né? Mas, na verdade, Criador. Vocês
vocês notam pelo próprio desenho aqui do quadro que eu fiz, do quadro branco, vocês notam que o quadro branco está aqui fora, né? E está aqui dentro também. Então, tudo que existe, né, existe dentro do Criador. Né? O Criador vai além, passa do quadro, vai embora. É infinito e indeterminado. A ele não pode se atribuir qualidades de bem e de mal, nem de limites. E ele não é inacessível, é incognoscível, é onisciente, é onipresente. Termos que em língua portuguesa até são bastante ricos de significado. Aqui dentro não. Tudo é cognoscível, é passível de ser conhecido, de mensurado, de nominado, de qualificado e assim por diante. Aqui estão, portanto, todas as criaturas. Aqui o Criador. O Criador, vocês veem, ele está dentro também de sua própria obra. Mas o Criador é muito mais do que a própria obra. Ele está dentro, mas ele não se consome. Os seus limites estão muito além de sua própria obra. A obra dele, o que nós podemos chamar tudo isso aqui de cosmo, né? Divide-se ou separa-se do Criador aqui por nessa fronteira teórica que nós colocamos aqui, apenas por uma distinção conceitual. Né? Mas o Criador permeia a sua obra. Né? A obra existe no seio do Criador, mas não se esgota, absolutamente. Não esgota o Criador, nem o Criador é esgotado por sua obra. Bom, esse conceito filosófico, enfim, não é tão complicado de vocês compreenderem. Mas eu quero chegar ao seguinte: o que é uma criatura essencialmente dentro desse esquema? Nós vamos fazer um buraquinho aqui, ó, né? Uma passagem entre o Criador e a sua obra. Segundo os nossos amigos do espaço, continuamente, isto é, continuamente, de forma continuada, sempre criando a sua obra e simultaneamente descriando, com o perdão da palavra, né? É contínuo o processo. Ora mais cria do que descria. Em outras situações, ciclicamente, ele mais descria do que cria. Né? Então, o predomínio da energia criadora e da descriadora, se me permite a palavra, mas é bom assim porque a gente entende, isso flui em ciclos. Então, por esse buraquinho, o Criador cria e ao mesmo tempo descria. E existe aqui uma espécie de uma torneirinha reguladora, que faz com que, melhorando um pouco o desenho aqui, ora a seta para fora seja bem grande e a para dentro pequenininha. Em outras situações, a coisa se inverte. Né? Nós temos uma pequena seta fora e uma grande seta dentro. Então, ora predomina uma situação limite assim, e lentamente ela vai mudando para essa situação. Né? Então, há uma espécie de uma torneirinha aqui. A gente pode representar isso também por um esqueminha assim. Ó. Vamos fazer uma lata de água e vamos colocar uma torneira aqui, pingando. E aqui em cima também, na parede, uma outra torneira, igualmente pingando. Quando a torneira de cima está mais aberta do que a de baixo, a água que está dentro da lata vai lentamente subindo. Mas tem alguém aqui controlando isso, de tal maneira que ele, com o tempo, ele fecha um pouco mais essa e abre mais essa. De tal maneira que a água, então, lentamente começa a baixar. Quando chega num certo limite, essa situação já inverteu, porque esse mesmo sujeito controla também essa torneira. Então, a água, ao longo do tempo, ora está aqui embaixo, ora está aqui em cima. Então, ela vai assim, enchendo e tal, tal. Esses buraquinhos aqui, no nosso esquema, é uma criatura. Ou seja, são criaturas, as criaturas são passagens através da qual o Criador realiza a sua obra e ao mesmo tempo retira a sua obra. Ora mais intensamente criando, ora mais intensamente descriando. São, portanto, as criaturas
passagens ativas, né? E esses buraquinhos são chamados pelos ETs de ionas. Formado de io, que quer dizer centro, núcleo, passagem, e oona, que quer dizer vivo, ativo, imorredouro, que repete-se sobre si mesma continuadamente. A mais simples das criaturas existentes aqui dentro desse nosso gráfico é a criatura cuja centelha é constituída de uma só passagem, um só iona. Então vamos representar aqui uma tabela dos tipos de criaturas, começando pelas criaturas cujo espírito, que os ETs representam pela letra H, não tem como pronunciar isso, é formado de uma única bolinha, isto é, de um único iona. Agora vamos imaginar criaturas mais complexas, formada de duas bolinhas, quer dizer, a centelha dela formada de duas bolinhas associadas entre si. Então o Criador tanto cria por esse, como descria por esse, e de alguma forma isso é conectado. Ora predomina a criação, ora a descriação. Aí nós já vamos ter uma situação assim. Vamos pegar duas latas de água e vamos ligar essas latas por um caninho. Vamos colocar uma torneira nessa daqui, uma torneira nessa daqui, outra torneira nessa daqui e também outra torneira nessa daqui. Isso aí já dá um gráfico bem mais complicado, né? Porque às vezes essa torneira está bastante aberta, essa está pouco aberta, mas essa aqui está bem fechada, mas essa aqui está muito aberta. Quer dizer, as compensações internas formam um gráfico bem mais complicado, né? Se a gente fizer o mesmo esquema lá, nós vamos encontrar um gráfico já mais assim, ó, bem complicado. Porque o abre e fecha dessas torneiras vai seguindo uma certa regra. E às vezes as duas de cima estão colocando bastante água e as duas de baixo estão bem fechadas. Mas lembre-se que estão sempre se comunicando as duas. De modo que o nível de água, de alguma forma, um dia chega lá em cima e também um dia chega lá embaixo. Ele vai ficar também flutuando, mas passando por variantes ou variações intermediárias. Então existem criaturas que na verdade são dois ionas associados como duas latas d'água. Então existem criaturas cuja centelha, ou H, ou como chama na teosofia, mônada, né? Mônada, outros chamam de eu, outros chamam de espírito, outros chamam de centelha, etc. Então há criaturas que têm dois ionas. Logicamente, não é muito complicado vocês imaginar, né? Criaturas com 3 ionas, cuja centelha, portanto, ou cuja mônada, é formada de 3 ionas. Aí já não adianta mais nem ficar desenhando lata d'água. O gráfico de 3 latas d'água com 6 torneiras se comunicando dá uma bela, dá uma confusão. É uma criatura, portanto, bem mais complexa do que essa criatura muito simples, que é formada de um único iona, isto é, a sua centelha é simples. Dá para a gente imaginar, portanto, criaturas com 3 bolinhas associadas, criaturas com 4 bolinhas associadas, criaturas com 5, 2, 3, 4, 5 bolinhas, criaturas com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, e criaturas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gonzaga, por que não 8? Né? Bom, nosso amigo do espaço diz que todas as criaturas existentes aqui dentro, as suas respectivas centelhas,
em que pese a diversidade das criaturas, elas têm de 1 a 7 íonas e ponto. Todas as variações decorrem das variações de organização dessas bolinhas aqui. Então, quando nós falamos espíritos, nossos eus verdadeiros que estão presentes aqui, nós estamos falando de um ponto de luz que, se você colocar numa lente de aumento, você vai ver lá 7 íonas polarizados, ativos, através dos quais se realiza a obra da criação e da descriação em ritmos perfeitamente regulados. Agora, olha que confusão incrível. Os nossos átomos também são criaturas, os ordenamentos, tudo. Você vê quanta bolinha nós temos. Bom, que criatura é essa daqui, cujo espírito é formado de um único íona? Essa criatura chama-se espaço. Eu não vou falar os nomes extraterrestres para isso, porque não vem ao caso, nós não vamos ter tempo. Então, a criatura mais simples que existe é o espaço. Nenhuma das tradições iniciáticas considera o próprio espaço uma criatura, pois os ETs dizem é a mais elementar e fundamental das criaturas. É de alguma forma o próprio cenário onde a obra divina ocorre. Ela é organizada a partir de criaturas as mais simples, isto é, cuja mônada ou espírito ou eu, enfim, é constituído de uma única passagem, uma única lata d'água com 2 torneiras e um camarada regulando. Bom, essa criatura aqui, mais complicadinha, as tradições iniáticas já chamam de átomo. O reino atômico. Esses aqui, as tradições chamam de, ou melhor, os ETs chamam de trídeos. Algumas tradições chamam de reino mineral. Embora esse não seja uma nomenclatura adequada, vocês vão ver. Esse daqui, nós vamos traduzir como corpos celestes. Nas antigas tradições iniciáticas, eram também chamados de astros do firmamento, nomes antigos, Olha aqui os 4 elementos da Terra, de onde é que vem 4 capitais, 4 isso, 4 aquilo, terra, fogo, ar e água, toda essa história vem daí. Todo planeta tem 4 capitais, 2 ocultas, 2 ar, tudo vem daí, Aqui nós vamos encontrar o reino vegetal, aqui o reino animal, aqui naturalmente o hominal, que é um reino bem diferente e que os ETs chamam de Hamnas. H-A-M de Maria, depois um N de navio, Hamnas. Vocês vão saber por quê. Portanto, a rigor, dentro da grande diversidade de criaturas existente aqui dentro da criação ou do cosmos, nós vamos encontrar espaço, átomos, trídeos, corpos celestes, reino vegetal, animal e hominal. Gonzaga, mas isso é muito pouco. Da hora, gente, a variação que isso aqui toma é infinito e vocês vão compreender por quê. Então, na verdade, nós só temos 7 tipos de espíritos ou de mônadas. A mônada do espaço, do átomo, do trídeo, etc, etc, e dos Hamnas. Agora nós vamos construir um outro gráfico, para nós entendermos de onde é que a gente vem. Nós vamos dinamizar isso daqui. Vocês vão imaginar um pontinho inicial que nós vamos chamar de alfa ômega. Depois a gente explica isso aí. E vamos imaginar aqui um gráfico que é apenas uma grande trajetória voltando para esse mesmo ponto. Um grande caminho. E vocês vão imaginar que desse buraquinho aqui vai saltar uma bolinha, isto é, um íona, com uma bolinha de ping-pong.
Eu vou fazer um exercício com vocês assim. Imagine eu com uma bolinha de ping-pong aqui na mão. Eu vou jogar essa bolinha assim no meio da sala. Quando eu largar essa bolinha, ela começará a se multiplicar, cópias de si mesma, a uma velocidade sem medida. Cada bolinha que se duplica, também ela começa a se multiplicar a uma velocidade igualmente sem medida. Ou seja, em frações de segundo, nós teríamos tantas bolinhas de ping-pong que daria para encher o espaço cósmico. É exatamente o que eu estou falando, é o que aconteceu. Ou seja, veja como é que de um ponto inicial, que se reproduz em si mesmo, cópia de si mesmo, cria-se um espaço, um grande, imenso espaço. Agora é o seguinte, as bolinhas, a primeira que eu soltei é uma bolinha branquinha, branquinha. À medida que o tempo passa, vocês vão percebendo que a capacidade de reprodução da bolinha vai caindo de ritmo. Até que a coisa fica tão lenta que de repente a bolinha, pum, começa a sair amarelinha. Depois, mais lento, das bolinhas amarelinhas começam a nascer bolinhas verdinhas. Das verdinhas, bolinhas azuis. Quer dizer, à medida que se torna mais lento a reprodução das bolinhas, ela vai tomando, vamos dizer, uma cor mais escura, vai ficando mais devagar, mais lenta, etc. E tá uma preguiça até que de repente ela, cansei, né? Então ela para de se multiplicar. Vamos imaginar que essa bolinha seja cinza grafite. A bolinha mais preguiçosa parou porque daí não tem mais energia para se multiplicar. Enquanto isso, as bolinhas brancas continuam a se multiplicar, as amarelinhas também, as verdinhas também, as azulzinhas também, etc. Agora eu vou espalhar para todos vocês óculos que só vê bolinha de uma cor. Aí chega para você, aqui um óculos só vê bolinha branca. Você põe no óculos e fala, realmente o universo é branco. Aí eu entrego agora outro óculos para você que só vê bolinha verde. Você fala, o universo é verde. Aí entrego e assim por diante. Ou seja, óculos que só vem espaço de cores específicas. O que eu estou dizendo, gente? Que existe espaço de idades diferentes, concomitantes, convivendo um com o outro, mas cada um na sua faixa vibratória. Então, no início, a bolinha branca chega num ponto desse grande circuito, ela muda para amarela, não é verdade? Depois ela muda para verdinha, azulzinha, etc. Até que ela se torna cinza. Bem aqui assim. Ela vai passar um longo tempo como bolinha cinza. Na verdade ela vai voltar tudo isso como bolinha cinza. Só que nessa longa volta dessa bolinha aqui paradona, que não se multiplica mais, ela vai se aglutinando e se organizando com bolinhas da mesma cor. Nós podemos pegar esse gráfico aqui e dividir isso aqui assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse que sobrou, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, isso tudo aqui eu passei anos para descobrir como ensinar. Portanto, tenha paciência, porque realmente é complicado entender a cosmogonia extraterrestre a partir das canalizações deles. Isso aqui já é a tradução da tradução para facilitar o entendimento. Então, cada etapa dessa daqui, ao saltar para cá, nós chamamos isso aqui de idades. Né? Seria uma tradução do termo extraterrestre para isso aqui. Outras correntes chamam de planos. Plano muito sutil, branquinho, até um plano denso, cinza grafite. Você desconfia que esse tempo aqui está o chamado espaço físico. Né? Dá para sacar, só dando uma olhada no negócio. Então, na verdade, esses outros espaços aqui, o espaço branquinho, o espaço amarelinho, o espaço verdinho, azulzinho, etc., são espaços que, embora concomitantes, essa palavra de português é maravilhosa, concomitante, ocupando o mesmo lugar, simultâneo, elas constituem planos vibratórios ou idades distintas, embora tudo isso junto. O corpo físico é aquele corpo
cujo óculos só vê bolinha cinza. Só opera e atua em bolinha cinza, porque todas as criaturas dos quais ele é constituído também são de bolinhas cinzas. Né? É assim, cada coisa no seu lugar. O que eu quero dizer com isso? Isso daqui, o espaço mais sutil que tem, algumas escolas iniciáticas chamam de espaço monádico. Outras chamam de espaço crístico. Isso aqui é um espaço que algumas escolas chamam de búdico. Esse aqui, outras escolas chamam de espaço búdico, ou outras chamam de espaço do mental intuicional. Tem um monte de palavras complicadas, se vocês pegarem isso em sânscrito. Tem muita gente que sabe de cor, né? Eu não sei, nem faço questão de aprender. Aqui nós temos o físico, aqui é um espaço chamado etérico, aqui é chamado de áurico, outras escolas chamam de astral. Isso aqui chama mental concreto, outras escolas chamam de planoidade intelectiva. Então você vê que, por isso não tem a história que Deus criou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, assim que a gente aprende no Gênesis, né? Dia dá uma ideia de tempo, de idade. Por tempos espaciais também utilizam, não a ideia de plano, porque plano parece uma coisa em cima da outra, né? De modo que a gente fala sobre a criança para Deus, a primeira coisa que ela faz é olhar para cima, porque a gente parece que é tudo um em cima do outro. Na verdade as coisas não são assim, são concomitantes. Nesse mesmo espaço nós vamos encontrar espaço de todas as outras idades, só que os nossos corpos de outras dimensões, de outras idades, são criados com material daquele campo específico, né? Essa descida aqui baixa a frequência vibratória, depois há uma estabilidade. Essa subida aqui, embora a bolinha, você pode imaginar que a bolinha vai revertendo a cor. Se ela era cinza, ela passa a ser uma cor para cá, uma cor assim tipo gelo, né? Sei lá, bege. Né? Aqui ela volta a ser bege, só que ela apenas daqui para diante muda de cor, ela não se reproduz mais, tá? Quando chega no cinza, ela para de se multiplicar e vai daqui para diante sempre paradona, sem se multiplicar, mas mudando de cor. Então você tem bege aqui e bege aqui. Você tem branca aqui, branca aqui. A branca da descida e a branca da subida. A amarelinha da descida, a amarelinha da subida. E assim por diante, né? Então você vê, no nível astral, nós temos o astral descendente e o astral ascendente. Também alguns preferem primitivo e esse aqui avançado. Esse aqui é o retorno. Isso aqui é também chamado casa do Pai Celestial, né? O ponto de onde tudo vem e para onde tudo converge continuamente, né? Para vocês terem uma noção bem clara disso daqui, essas bolinhas vocês devem imaginar da seguinte maneira. Eu vou desenhar com outra cor para vocês terem uma noção clara do negócio. Vocês devem imaginar cada bolinha dessa, em realidade, como um fio contínuo, aonde um nozinho caminha, né? Então aqui o nó é branco, aqui o nó é, sei lá que cor que eu dei, amarelinha, aqui verdinha, azulzinha, aqui não sei o que, laranja, aqui bege, né? A cor do fio não interessa, eu estou usando um recurso didático, né? Então a criatura mesmo, quer dizer, cada iona continuamente ligado a esse ponto, tanto na descendente, quando ele está descendo as dimensões mais densas, quanto no momento que ele está subindo. Esse fio é contínuo, esse fio chama caminho existencial, também chamado linha ou caminho de Éden. Esse é o nome extraterrestre da coisa, Éden. Olha como lembra Éden, né? Gente, não é tão complicado para vocês, certamente, ver o que aconteceria com essas outras situações. Olha, a bolinha solitária vai ser
espaço sutilíssimo, o espaço monádico. Depois ela passa mudando de cor para o espaço búdico. Então, quando vocês lerem na literatura espiritualista, fala assim, e nos altos níveis vibratórios, aí você já vai saber, né, que naquele nível o espaço é constituído de criaturas da mesma natureza do espaço físico, só que com alta velocidade de autorreprodução. É na época que as bolinhas estão em expansão contínua, né? Aqui o espaço está paradão. Aqui para diante ele só muda de cor, mas não se reproduz mais. Então, planos sutis significa planos de alto padrão vibratório, alta frequência de multiplicação. Aquela primeira bolinha que eu peguei, que eu joguei aqui no meio da coisa, ela não é a origem do espaço todinho. Todo o resto de espaço que veio não foi no fundo multiplicação dessa primeira bolinha. Então vocês podem perfeitamente dizer que essa aqui é a bolinha original. Não é? Bendita da bolinha original. É ali que tudo acontece, começa a acontecer. Quando a bolinha dá a volta inteira na sua linha existencial, ela chega aqui e fala o quê? Fala, ufa. Aí alguém fala assim, né, vai entrar de novo no circuito. Né? Mas é sério, aí ele reentra no circuito com uma capacidade muito interessante, a de se associar a outras bolinhas que também já fizeram o passeio inteirinho. Portanto, daqui começa a saltar bolinhas associadas a outras, casadinhas. Você vai ter o espírito de uma criatura mais complicada, átomo, com alta velocidade de multiplicação de duplazinhas, porque agora pede 2 bolinhas de ping-pong, um palito ligando e joga aqui na sala. Elas se copiam sempre 2 a 2. A elevadíssima velocidade. E da mesma forma, à medida que envelhecem, vai caindo a velocidade. Então nós temos átomos do plano monádico, átomos do plano búdico, átomos daqui, etc., até chegar a átomos físicos, né? Espaço físico, átomos físicos. Aí é só abrir a tabelinha periódica, na última página do livro de Química está lá. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, aquela cadeia todinha, né? Átomos físicos. Físicos entre aspas, né? Átomos. A criatura cujo espírito, cuja centelha, cujo eu superior, chame do que quiser, né? É constituído de 2 passagens associadas, tendo, portanto, uma complexidade bem maior do que a criatura que antecede. Mas o que é interessante nisso aqui notar é que bolinhas que fazem parte de mônadas de átomos já foram espaço, não é verdade? Para que ele venha com essa capacidade de se aglutinar aos pares, os amigos do espaço explicam que ela terá que ter feito toda essa experiência como espaço. Chegando aqui, depois do UFA, ela entra de novo, formando pares no sistema novamente. Um dia ela para de se reproduzir e vai voltar apenas mudando de cor. Está em cima de novo. Da mesma forma, assim como eu disse que as bolinhas isoladas são uma linha, também os átomos são uma linha. Eles estão continuamente saindo daqui, né, a linha, e ela está continuamente entrando. Se nós temos um átomo físico específico, bem aqui assim, fazendo parte, por exemplo, aqui da minha espinha que eu tenho aqui embaixo do pescoço, aliás, eu já acabei com ela na barba de hoje. Bom, esse átomo, daqui para lá é o futuro dele. Daqui para cá é o passado dele, não é isso? É o que ele já viveu. Aqui é o presente. Ele está na espinha da goela do Gonzaga. Chegou lá por algum motivo, um átomo qualquer das muitas células de pele que nós temos aqui. Você vê que coisa maluca, né? A trajetória, né? De qualquer forma, para esse átomo aqui ter participado de um corpo humano, é parte da experiência evolutiva dele, né? Uns aí atualmente são carne de hambúrguer no McDonald's, tem átomo para entender
que átomos são átomos, fazem parte de tudo que existe no físico, são feitos de átomos organizados. Muito bem, quando as bolinhas completam, os pares chegam até a 15 de novo, vem o UFA número 2, né? Mas realmente não fica por aí, ele reentra no processo com a capacidade de se aglutinar em 3 em 3. Vai formar um tipo de mônada ou espírito bem desconhecido da maioria do mundo esotérico, espiritualista, pela grande confusão que se faz em torno disso. A criatura que os ETs chamam, numa tradução aproximada, de trídeos. Os trídeos, da mesma forma como os demais, são uma linha, vem de cima, vai caindo a capacidade de autorreprodução e volta apenas mudando de cor. Cada idade dessa, seja o lado de cá ou o lado de lá, os ETs dão um nome, que é fácil guardar, porque esse primeiro começa com a letra A, esse aqui com a letra B, esse com a C, esse com a D, E, F e G. Essa coincidência é ótima para decorar, né? Esse primeiro chama-se Aon. Esse aqui chama-se Pi. Esse aqui chama-se Kala. Aon, Bi, Kala. Esse aqui chama-se Dara. Esse aqui chama-se Elai. Esse aqui chama-se Fi. E esse aqui chama-se Gi, escrito assim, G-H-I e depois o H. Aqui o H está no meio, né? Aqui também está no meio. Aon, Bi, Kala, Dara, Elai, Fi e Gi corresponde ao que no Espiritismo e outras correntes iniciáticas corresponde ao plano ou nível vibratório monádico, e que algumas escolas chamam de crística. Outra, essa aqui a búdica, que algumas escolas chamam de crística, porque aqui em cima chamam de monádico. Outros chamam essa aqui de búdico. Outros chamam de mental superior ou intuicional. São nomes e que idades no conceito dos espaciais, né? Esses nomes são interessantes. Da mesma forma, gente, vencida a etapa como trídeos, as bolinhas reentram com a capacidade de aglutinação de 4 em 4. 4 em 4. Vai lá, 1, 2, 3, 4. À medida que vão chegando aqui, o que é isso aqui? Isso aqui são espíritos de corpos celestes. Ou seja, cometas, planetas, satélites, estrelas, galáxias, todos esses ordenamentos têm um espírito cuja centelha ou mônada, ou espírito, enfim, é composto de 4 íonas associados de diversas maneiras. Conforme a associação, nós vamos ter astro tipo cometa, ou satélites, ou planetas, que são as criaturas mais elaboradas desse reino dos corpos celestes. Todos os reinos têm a sua criatura mais complexa e elaborada. Do reino dos corpos celestes, a criatura mais elaborada nós chamamos aqui de planeta. Não tem nada a ver com o conceito astronômico, porque no sistema solar, por exemplo, alguns dos satélites de Júpiter, como Io, Europa e Ganimedes, não são satélites. São satélites apenas astronomicamente, porque orbitam um planeta, né, como a nossa Lua. Mas do ponto de vista esotérico, são planetas, isto é, o ordenamento ionádico na sua mônada é complexo. Tá? Deu para entender? Eu não falei muito difícil. Então, quando eu falo ordenamento ionádico, eu estou falando da maneira como esses ionas são organizados na mônada, né? Porque, afinal de contas, você pode ter 4 bolinhas dessa assim, ó, 1, 2, 3, 4. Mas você pode ter bolinha assim, ó, 1, 2, 3, 4. Podemos ter 4 bolinhas apertadas ou 4 bolinhas bem dispersas, organizadas assim, ó, 1, 3, olha, com uma intermediária aqui, com ou sem ligação com essa. Então, essas bolinhas são da mônada. Da mônada. Ionas da mônada. Isso mesmo. Ionas da mônada, né? Para os gregos antigos, o que eles chamavam de átomo, a parte indivisível, eram justamente os ionas.
que o pessoal da química e da alquimia misturou, fez uma bagunça de conceito, e o átomo ficou denominando, na verdade, isso daqui, né? Átomo quer dizer a menor parte. E a menor parte, na verdade, a tradução devia ser iona, né? Você vê as confusões de nomenclatura ao longo da história. Então, toda vez que eu desenho uma figurinha de bolinha assim, isso tudo são, vamos dizer, maneira de graficar uma mônada, tá? Mônadas que, volto a dizer, os ETs denominam pela letra H. E todas elas têm uma face yang, uma face yin, né? Então é como uma moedinha, né? Desenha as bolinhas na moeda, né? Ela vai ter um lado positivo, um outro lado negativo, yang e yin, né? E ela pulsa, né? Isso é importante nós ficarmos alertas sobre essa realidade. Claro, gente, da mesma forma, veja só que coisa interessante, uma bolinha foi espaço, depois foi átomo, depois participou da mônada de um trídeo, depois da mônada de um corpo celeste, depois da mônada de um vegetal. Olha quanta correria depois do animal. Quando reentra com a capacidade de se organizar de 7 em 7. Então começa a mônada humana. A mônada humana é humana todas as criaturas cujas mônadas são compostas de 7 ionas. Desde ionas organizados assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até uma formulação bastante complicada, como por exemplo, 1, 2, 3 interligados, com uma outra interna, 4, 5, 6 interligados, esses interligados entre si, e no meio uma 7ª também interligada. Olha que complicação, né? Então você vê, isso aqui é uma criatura humana? É. Por quê? Porque tem 7 ionas na mônada. Isso aqui é um humano? Também é. Também tem 7, mas o agenciamento, isto é, a organização dos ionas da mônada, aqui é uma estrutura aberta e linear. Aqui é uma estrutura fechada, né? Dá para sacar que essa criatura humana é bem mais elaborada e complexa do que essa daqui. Quando as bolinhas entram aqui, elas não entram ainda de mãozinha dada, já, uma com as outras. Elas entram no maior desespero para se juntar com 7. Isto é, com outras 6, né? Há uma disputa que nem espermatozoide de um óvulo. É meu, né? Então, aquela briga para formular-se um grupo de 7. De repente, 3 se juntam, vem um quarto, aí eu não gostei desse sujeito, tira ele, vai. Então, quer dizer, a disputa é complicada. Às vezes tem 6 e um monte deles, o 7º tentando. Sou eu, não é. Quer dizer, veja como a natureza é interessante, né? A disputa para o quê? Buscar similitudes, buscar harmonia. Não dá com um, mas dá com o outro. De alguma forma, eles buscam essa sintonia. E é uma busca danada para valer, porque é uma guerra infernal. As bolinhas, né? Isso vale para todos os reinos, gente. As bolinhas, eu estou vendo um barulho no meu microfone. As bolinhas não entram já formando pares. Elas entram com a capacidade de serem pares e ficam procurando seus companheiros. Imagine, só os solitários que não, eles entram olhando assim, né? Ou eles não têm a mínima chance, né? Eles vêm direto aqui, numa boa, solitária e tal. Quando reentram, sim, ficam procurando o seu companheiro. Tal, se liga num, por um tempo, vai encher o saco, sai fora. Aí assim vai disputando. O fato é que a natureza dele exige um companheiro. E todos buscam, assim, de uma forma intensa, essa complementaridade.